Você é feliz, Tom? Olha, a felicidade, essa pergunta é muito capciosa, né? Salve, gente, tudo bem? Estamos aqui na Sala da Comunicação da EB Morumbi e esse é um lugar que a gente está preparando muitas histórias, testemunhos, coisas que Deus tem feito aqui na nossa igreja e que nós queremos contar para você. E hoje nós temos uma história que vai falar sobre saúde emocional, vai falar sobre valorização da vida, isso porque estamos em Setembro Amarelo. Isso significa também que se esses temas são sensíveis para você, já fica o alerta, beleza? A gente vai conversar com o Tom, que coordena uma das áreas mais importantes aqui e que nos ajuda a acolher a nossa comunidade com psicólogos, psiquiatras. Inclusive aqui na descrição vai ter o contato deles de como é que faz para você passar com a gente e te conhecermos também, beleza? Então é isso aí, fica com o papo. Para quem não conhece o Tom, ele é psicólogo e ele atua aqui no Centro de Aconselhamento da nossa igreja. A gente já fala um pouco mais sobre ele, mas basicamente é um lugar que as pessoas podem ser acolhidas com diversas feridas emocionais ou com questões psicológicas. A gente tem uma forma de acolher, né, Tom? É isso aí. Nosso trabalho aqui, ele tem como principal objetivo cuidar dessas pessoas, acolher, ouvir as histórias dela ou delas, né? Entendendo aí quais são as dinâmicas que estão sendo aí envolvidas no processo da vida delas e de alguma maneira, de alguma forma oferecer para elas uma razão para continuar seguindo em frente. E a gente sabe que a nossa razão principal é Cristo. Esse é o nosso trabalho, nosso principal objetivo, de levá-las ao Senhor, também ouvi-las, né? E cuidar nas dimensões emocionais, né? Por isso que o nosso grupo ele dispõe também de profissionais, além de conselheiros, profissionais da área de saúde, que é psicólogo, que é psiquiatras, então aí para dar esse suporte que é importante para essas pessoas que estão nesse estágio de vida. Então esse é o nosso propósito aqui. Tom, eu queria perguntar com uma coisa muito básica, assim, para introduzir esse assunto para as pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com esse pensamento, ou até mesmo com o termo depressão. A gente chega lá e tudo mais. Mas é o que eu pergunto para todo mundo. Você é feliz, Tom? Olha, a felicidade, essa pergunta é muito capciosa, né? Porque a felicidade, ela é uma condição, né? Não é alguma coisa que a gente... que não é o nosso objetivo, né? Aquilo que a gente precisa buscar, né? Ao contrário do que se prega aí fora, nossa busca é em estar alegres, né? Como em Filipenses traz. E essa alegria é do Senhor, né? Então, se a pergunta for direcionada no sentido de alegria, sim, eu sou alegre porque a minha vida está ligada ao Senhor e é isso que nós cristãos devemos buscar, né? Essa alegria que emana do trono de Cristo. Eu tenho a impressão, Tom, sendo uma pessoa que foi criada dentro de igreja, e quando eu ouvia falar assim, sobre o termo, a palavra depressão e o que nos anos 90, 2000 se achava que era ansiedade ainda no senso comum, muitas pessoas tinham um conflito na hora de pensar sobre ansiedade e depressão, porque conectavam mais com essa ideia de felicidade e alegria. E aí se conectava também essa ideia, bom, eu sou alegre porque eu sou do Senhor, se eu não estou alegre, algo está errado nessa relação. Como é que então a depressão pode ser concebida? Em que momento, Tom, que você começou a fazer essa relação entre saúde emocional, saúde mental, religião, nossa fé de uma maneira geral? Como é que isso surgiu para você? A questão da alegria no Senhor é aprender a estar contente, é um estado de contentamento, né? Sabendo que você pode atravessar por dificuldades, mas que Cristo... sabendo e tendo a consciência de que Cristo está cuidando e te dando a direção, o que teria que ser, né, vivenciado seria essa paz. Mas, infelizmente, nós somos humanos e essa paz ela não é assim tão automática, isso não acontece assim, né, de um modo rápido, e isso requer aprendizado, requer experiência, requer caminhada com pessoas, né, que podem ajudar. E a depressão, ela sim, ela tem essa conotação de não saber em que direção caminhar, né? Então a pessoa chega num estágio onde ela não sabe em que direção que ela vai. Por conta de toda
imobilidade, né, que a alma proporciona para alguém que passa por um trauma, passa por uma situação de perda. O luto muitas vezes está muito relacionado a isso. A gente está num mês onde a gente lida bastante com esse tipo de demanda, com esse tipo de assunto. Então você vê todas essas questões e os processos que causam sofrimento na vida. Uma vez que você não consegue e tem dificuldade de lidar, de entender que isso acaba, infelizmente, sendo parte da nossa vivência como seres humanos, você pode entrar numa atmosfera muito complicada, né? E num estágio aí ou melhor, no estado de depressão, né? Que vem, consequentemente, a toda essa dificuldade de lidar com isso, de entender, de compreender, que faz parte, né? O sofrimento, eu disse, infelizmente faz parte. Eu vou dizer que sim, ninguém gosta de sofrer. Mas, por outro lado, ele acaba sendo necessário porque é parte da nossa vida e também pode produzir esse aprendizado e a dependência nesses momentos da pessoa de Cristo na nossa vida. Então, é parte, né? Então, nós devemos, primeiramente, compreender que isso pertence a nós enquanto estamos aqui, não negarmos isso. E uma vez que temos essa compreensão, vamos buscar nos tratar. Então, o tratamento, ele requer a busca por um profissional, por alguém que possa dar um respaldo clínico, né, dentro da tua questão, entender um pouco mais da tua história, de repente entrar com medicação, se houver aí alguma necessidade mais acentuada, né, vamos pensar assim. E não tenho dúvida nenhuma que a relação que nós precisamos construir com a pessoa de Cristo, ela também nos traz essa paz, né? Nos ajuda a enxergar que Ele sim pode trazer essa compreensão e a paz definitiva, vamos pensar assim, né? A paz definitiva é aquele estágio onde você passa pelos problemas e sabe que o Senhor está com você, né? A gente está ali apoiados no Senhor, ancorados, né? Em Cristo, e sabendo que Ele vai dar esse caminho, vai dar essa direção. Então, eu penso, não sei se essa resposta ela chegou aí. Mas eu fiquei curioso para, obviamente, acho que essa sua percepção, né, da correlação da saúde emocional e da participação que tem da caminhada cristã nisso tudo, vem de uma maturidade sua e, obviamente, como profissional. Você já tinha tido contato com esses assuntos de saúde emocional e depressão antes de se tornar psicólogo? Sim, claro, fugindo dessa máxima de que as pessoas fazem psicologia para tratar de si mesmas, né? Não é nesse sentido, mas igual a todos, né? Eu passei por também experiências de sofrimento e causando ali uma depressão em alguns momentos. Entendi bem depois, o porquê daquilo. Então, lidei ali com algumas dores familiares, enfim. O que realmente está dentro de um contexto mais amplo, né? Onde você encontra histórias parecidas. Então, comigo não foi diferente. Então, passei por questões familiares e que me atingiram e que me colocaram em xeque a minha fé, não no sentido de eu duvidar de um Deus, mas no sentido de eu, de alguma maneira, entender que eu não precisava de Deus, né? Então eu podia tentar resolver as minhas coisas na minha própria vontade, e isso trouxe aí uma lição que realmente não foi muito boa, mas que trouxe o aprendizado. Então isso foi um pouco da minha experiência, né? Quando eu usei esse termo aqui de negar a fé, talvez, né? Talvez ali se afastar de Deus, não que você simplesmente negar a fé, negue a existência dele. Você sabe até que ele está lá, mas que ele não está necessariamente interferindo na sua vida. É como você pensar, eu não preciso de Deus, então eu vou caminhar. Se ele existe, mas talvez ele nem esteja nem aí para mim. Ele não esteja, exato. Então, em alguns momentos eu tive esse sentimento, como muita gente já teve, mas quando a graça vem e nos toma sobremaneira, isso muda os nossos sentimentos, né? E eu vejo isso, não sei se eu posso prolongar um pouco nessa resposta. Claro. Eu vejo assim, Vini, que isso está muito incrustado na história humana, né? Eu estava falando um pouco para você a respeito desse distanciamento de Deus.
Como é que vem o surgimento? Quando é que aparece, né? Quando surgem as doenças da alma, vamos pensar assim, que é mais a minha área, mas também eu posso dizer sobre, não com precisão, mas as doenças também são consideradas outras doenças, né, físicas, etc. Mas pensando aqui no contexto do organismo psíquico, né? Eu diria para você que muito provavelmente, essas doenças elas saem ou surgem a partir do momento que há um distanciamento do homem para com Deus. Tá. Porque a partir desse momento ele começa a construir as próprias escolhas dele, né? Ele começa a construir as próprias escolhas e construir a própria história. E como ele está afastado, né, da propósito de Deus, essas histórias e essa escolha passa a ser uma escolha e uma história distorcida, né? Fora de um padrão de perfeição que foi o que Deus construiu, foi o que Deus elaborou. Isso a gente para a pensa humanidade. o ser humano como um todo. Como um ser, assim. Isso, né? como um ser, exatamente. E por isso que quando você faz escolhas, a gente pode ver nas histórias que nós atendemos hoje na igreja, quer nos consultórios, a minha experiência particular é observar que essa história de vida que está relacionado com a condição humana, ela se reflete nos históricos e nas experiências das famílias. Porque as escolhas são feitas de forma errada, e essas escolhas feitas, realizadas de forma errada, acaba por afetar o núcleo familiar, pessoas do lado, e é assim mesmo. E se torna doença, né? Se torna doença. Então, é como você pensar, uma criança que desenvolve uma doença psicológica sofreu um abuso, vamos pensar assim. Tá. E ela sofreu esse abuso porque ela é oriunda de um contexto disfuncional de família. Porque alguém lá atrás escolheu alguma coisa do tipo. E essa escolha distorcida é uma escolha que promove a doença, e aí há tratamento clínico para isso. Há profissionais. O homem, ele na sua história, vai buscar essa possibilidade, essa opção de tratamento. Nasce aí as ciências, né? A psicologia vem bem depois, para dar essa resposta, para dar esse suporte. Porém, e ajuda, claro, tem ali um mecanismo que pode dar um ganho para essa pessoa, né? Que sofre dessa depressão, de uma ansiedade. Mas eu penso que para que a pessoa alcance a plenitude de lidar com tudo isso, de saber lidar com o sofrimento, não apenas reconhecê-lo, né? Como a proposta da ciência, reconhecer e muitas vezes ali compreender a doença, tratar e tudo mais, mas para que ela se eleve um pouco mais, ela suba o patamar, ela tem que se aproximar de novo de Cristo, né? Quer dizer, houve um movimento do distanciamento, mas o que a gente está aqui falando é a necessidade dessa reaproximação com a graça, com Deus. Sim. O que eu acho interessante disso é que basicamente, se a gente fosse tentar explicar isso, por que existe depressão? Basicamente essa é a sua resposta, assim, né? No mundo, eu digo assim, né? Não na vida de um caso específico. Conforme você foi falando, Tom, me pareceu também que isso surge... quadros de feridas emocionais surgem muitas vezes de coisas pequenas, assim, da vida da pessoa. E você foi comentando sobre como vai impactando a família. Você poderia contar ou algum testemunho, alguma história que você teria possibilidade de contar pra gente, para que as pessoas possam também ter um pouco de identificação, talvez, claro, nesse sentido? Claro que sim. Obviamente eu não citarei nenhum nome, porque não é isso, né? Não se trata disso, né? Mas há casos, há muitos casos que eu poderia trazer para você, mas o tempo não deixa. Então eu penso assim, um rapaz que recentemente esteve comigo, ele passou por uma situação onde havia dentro da família uma rejeição muito forte, né? Ele não tinha um pai ali biológico, mas um padrasto que
tratava dele com bastante menosprezo, desprezo, e isso foi trazendo ele para um espaço onde ele não conseguia falar e dar voz aos sentimentos quebrantados que ele tinha no coração, e isso foi se acumulando e parece que piorou ainda mais a situação, porque quando a pessoa está num estágio desse, numa condição dessa, ela acaba sempre se aproximando do que é pior, né? Ela não tem forças muitas vezes para buscar ajuda e muito menos para se aproximar de boas relações, de relações saudáveis. Então, na história dele, ele acabou se aproximando de relações que não eram saudáveis, eram muito ruins, e que só agravou, né, o estado emocional dele. Ele desenvolveu uma depressão, desenvolveu um vício, né? Então, isso é um pouco desse percurso de alguém que acaba por, infelizmente, adquirir uma doença dessa, né? Se contaminar com uma doença dessa, potencializando, que é uma coisa que já é do gênero. Nós humanos temos essa predisposição da doença emocional, porque nós somos esse conjunto, né? De alma, espírito, corpo. Então nós estamos, sim, predispostos a isso. Nós temos isso dentro do nosso organismo. Mas quando você tem experiências como essas, traumáticas como essas, eu estou aqui falando de um caso muito simples, né? Sim. Mas tem casos muito graves também, que geram aí ideações suicidas, né, na vida da pessoa, de não valorizar a vida, de querer realmente não continuar, né, vivendo do jeito que ela está vivendo. Então ela passa também por tudo isso, ela sofre todo esse dano, toda essa influência, que culmina e muitas vezes numa doença, num sofrimento que ela precisa, a partir dali, escolher caminhar de um outro jeito, né? Então, buscando essa ajuda, buscando esse apoio, e assim que as coisas podem melhorar, né? A gente pensa, a gente espera. Você comentou sobre tanto a questão da depressão nesse caso, Tom, quanto a questão do vício que essa pessoa tinha. Quando chega uma pessoa no centro de aconselhamento, em especial, Tom, que é um ambiente diferente se fosse no seu consultório, por exemplo, imagina. Onde entra a psicologia na vida dessa pessoa e onde que você entra com a fé ou com a Bíblia nesse sentido? Não necessariamente nesse caso, mas como é que você usa essas duas ferramentas para atender alguém aqui? Então, no caso dessa pessoa, né, mais particularmente, eu diria para você que é alguém que já conhece a palavra. E que você pode mostrar para essa pessoa o quanto, até mostrando um outro nível de relacionamento que ela precisa ter com Deus. Porque muitas vezes ela vê Deus com muita culpa, né? Então ela tem um vício, mas ela vê a relação dela com Deus é uma relação que está muito fragilizada, porque ela vê esse Deus com bastante culpa no coração. Como se nada que ele pudesse fazer, ou como se ele pudesse fazer alguma coisa, pudesse também, consequentemente, arrumar essa relação, consertar essa relação com Deus. Então ele tem essa relação com Deus, ele conhece a Deus, que nasceu na igreja, não só nesse caso, mas em muitos casos que eu posso citar para você, mas que essa relação ela está baseada num ambiente de culpa, né, de peso, de punição. E isso afeta diretamente o ambiente emocional, a dimensão emocional dessa pessoa. Ou seja, a estrutura mental, né, a arquitetura que ela tem dentro do organismo psíquico dela, que vai levá-lo para uma situação de tristeza maior ainda, né, de dificuldade maior ainda de lidar consigo mesmo. Então, como é que a gente faz aqui? Mostrar para essa pessoa, e nós aprendemos com isso também quando se trata do aconselhamento, mostrar para essa pessoa o que é o amor de Deus. Às vezes a pessoa ela não tem noção de como Deus ama, e esse amor ele acaba resultando num perdão e um processo que a pessoa precisa começar a ter dentro dela, de se perdoar também, porque muitas vezes ela se culpa o tempo todo, né? Então a gente tenta mostrar como que esse amor que vem do Senhor é um amor que pode perdoar essa pessoa, e que Deus pode perdoar essa pessoa. A gente também mostra para essa pessoa o quanto ela precisa confiar
que ele não vai deixá-la, ele vai continuar com essa pessoa, vai continuar caminhando com ela. E isso vai dar talvez uma visão diferente de si mesma, onde ela olha para o aspecto emocional e tenta se corrigir em alguns desses aspectos. Tenta anular alguns sentimentos que não foram ali bons para a construção da vida dela e da identidade dela. Então, essa é uma equação onde a gente entende que Deus tem que participar, porque a pessoa precisa entender como Deus trabalha nessa vida. E a partir do momento que ela percebe que o trabalho de Deus na vida dela está sendo o de perdoar, o de dizer, olha, eu estou aqui do seu lado e vamos que vamos para frente, vamos seguir em frente. Quando ela assume isso, quando ela compreende isso, ela olha para a vida emocional com outros olhos. Aí ela vai em busca dessa, vamos pensar assim, corrigir essa rota, né? Tá. Vamos tentar corrigir esse percurso aqui. Fazer escolhas diferentes. Entender que as escolhas do passado, ou a aceitação de algumas escolhas que foram feitas para ela, que prejudicaram ela pode dar um outro norte, ela pode dar um outro caminho. Não precisa serem as mesmas escolhas do passado. E não precisa aceitar as escolhas que foram feitas para ela no passado. E mesmo, eu estou falando de passado, mas coisas que acontecem agora na vida dela. Sim, sim. Né? As perdas que ela acaba tendo agora, e ela vai começar a ter, num processo de terapia, de conhecimento, de autoconhecimento, de busca por esse apoio e ajuda, ela vai compreender que ela pode seguir em frente. Então ela já tem aqui apoio clínico, terapêutico, e tem, acima de tudo, a direção espiritual. Acho que já está claro pra gente, tanto pelo testemunho do André, outros tantos testemunhos que nós vivemos aqui, sobre que se para alguém ainda é tabu ter depressão dentro da igreja, digamos assim, né? Uma pessoa que na igreja, acho que na verdade é um fato, né? É uma coisa que infelizmente existe. Mas a questão da valorização da vida, Tom, acho que essa é uma coisa que nem se fala tanto, né? Quando você tem algum caso de alguém que tá num processo ou tem anunciado que tá pensando em encerrar a sua linha, né? O seu caminho, ou quando acontece, pouco se fala sobre isso, né? Normalmente, na sociedade de uma maneira geral, fala-se pouquíssimo sobre isso. Como é que, da mesma forma que você comentou, assim, né, sobre a depressão e outras feridas emocionais virem a partir de um distanciamento de Deus, como é que você enxerga essa questão da valorização da vida, e principalmente para uma comunidade cristã como a nossa, assim, porque tem casos aqui também, né? Sim. Olha, por mais tabu que seja falar sobre isso, a gente tem notado nos últimos anos o surgimento de muitas histórias, inclusive dentro da igreja ou das igrejas, que remetem a esse tipo infelizmente, de final, né? De término, né? Quando a pessoa, infelizmente, acaba por escolher dar fim na própria vida, da própria existência. Valorizar a vida, é muito complexo, porque assim, só quem vive isso, eu diria para você que mesmo nós profissionais, e que lidamos o tempo todo com pessoas que trazem, inclusive, esse tipo de demanda, é muito difícil, né? Até os profissionais, pessoas assim, experientes que estão caminhando aí há muito tempo com essas demandas, lidando com isso, porque isso está muito inerente à condição da pessoa que sofre, né? Então, falar disso, enfim, talvez é muito delicado, mas eu penso que a falta, lidar com a falta é alguma coisa que é muito difícil, né? Você lidar com a falta de alguém ou de alguma coisa. Realmente é olhar para dentro de si e encontrar um enorme vazio. E isso, muitas vezes, acaba sendo um estímulo para que a pessoa vá buscar uma alternativa mais crucial como essa, né? Mais complexa como essa. Enfim, talvez uma alternativa muito aí no fim da linha mesmo, né? Em último caso. Então, falando da questão do vazio existencial, né? Ou que é a consequência de se ver a falta, olhar para dentro de si
e saber que há uma falta, há um vazio. A relação é que como é que eu lido com esse vazio, né? O aprendizado a lidar com essa falta, com esse vazio, pode dizer muito a respeito de valorizar a vida. Porque em dimensões diferentes, em proporções diferentes, nós vamos ter aí falta, né? Para você, talvez, a falta de alguma coisa significa muito e que para mim talvez não seja tão importante assim. Então cada pessoa leva aí a sua história e a natureza, né, de cada um é diferente do outro. Mas eu penso que basicamente é aprender a lidar com essa falta. Aprender que você pode dividir o teu sentimento, a tua tristeza, a tua desesperança, o teu horror, né, o teu sofrimento, com pessoas de confiança, que você pode abrir o coração para essas pessoas e elas vão ouvir. Porque muitas vezes a cura vem por essa coisa pesada, né? Esse problema pesado que está lá dentro da pessoa, trazendo esse sofrimento, e só o fato dela conseguir jogar isso para fora, transferir isso, não transferir para a pessoa, mas transferir isso para fora, com a ajuda de alguém, com a escuta cuidadosa e amável de uma pessoa, isso faz uma diferença muito grande. Então compartilhar é muito importante, trazer isso à superfície é muito importante. Permitir falar de si mesmo é muito importante, né? Então é um primeiro passo para você aprender a lidar com essa falta. Ver as experiências das pessoas também, não que elas vão servir para você, porque, como eu disse anteriormente, cada um tem uma natureza, tem uma história diferente, tem uma forma de lidar diferentemente do outro, né? Com situações e circunstâncias às vezes parecidas, né? Então, assim, eu penso que esse é o primeiro passo, de falar, buscar essa ajuda, buscar alguém para ouvir e, acima de tudo, crer que há um Deus que pode trazer vida, e vida em abundância. Então, a valorização da vida passa em você crer que esse Cristo é aquele que traz a vida. Mesmo ainda nós não estando na eternidade, podemos aqui vivenciar, experienciar nessa etapa de vida, essa convivência tão amorosa que nós temos com Cristo, né? De aprendizado constante, de relacionamento, de reparação, perdão. Sim, sim. Eu acredito que palavras como perdão, como reparação, elas podem ser trazidas para dentro do coração de pessoas que estão passando por uma fase, um período de dificuldade, de sofrimento, e que provavelmente podem pensar em alguma coisa muito pior. Então essas palavras, elas podem fazer muita diferença no coração dessas pessoas, e eu acredito que isso sim são primeiros passos em busca de concretizar a ideia, né, de valorização da vida, que deixa de ser uma ideia e passa a ser algo muito genuíno. Você está há quanto tempo aqui na EB Morumbi, Tom? Na igreja como membro, você está dizendo? É. Olha, eu tô desde início de 2000, 2001, 2002. Nessa época eu vim para a igreja, eu vim da igreja presbiteriana e vim nesse período, bem no início dos anos 2000. Me tornei membro logo em seguida, acho que em 2003, 2004. Me casei aqui na igreja do Morumbi, Lisanas fez meu casamento. E aí, alguns anos depois, eu fui convidado pelo pastor Samuel para integrar o grupo de aconselhamento e posteriormente me tornei o coordenador desse ministério, né, que abrange a área de cuidado, as áreas de cuidado da igreja, que não só estão ali representadas no centro de aconselhamento, mas também em ministérios como capelania e etc. Então, quer dizer, a gente tem ali um trabalho bem focado no que tem a ver com pastoreio mesmo, um cuidado pastoral. Nesse tempo, Tom, o quão recorrente, eu acho que é impossível colocar isso num número, mas o quão recorrente é esse tema de suicídio, valorização da vida nas pessoas que passam por aqui, assim, então, ou seja, o quão presente é isso na nossa comunidade? Mais do que a gente imagina, pode imaginar, viu? É porque, assim, a gente tem um trabalho ali que está
naquele espaço da semana, de segunda a sexta-feira, porém a gente também, de sábado, domingo na igreja, nós somos bem acessados por pessoas que trazem ali algumas das demandas, a história de vida e tudo mais. Mas dentro desse período da semana, a gente recebe muita gente. E essas histórias, elas estão presentes eu diria para você, em grande parte aí, talvez uma boa parte disso, dessas demandas que a gente atende. Então, está muito, mas muito presente e recorrente. Nos dias de hoje, a igreja precisa, sim, dar uma resposta para isso, né? Como para tantas outras questões que surgem na sociedade, a igreja precisa se posicionar com respostas bíblicas. Então, a gente vê, né? E resumindo, desculpa prolongar na resposta, mas tem sido bastante... A busca tem sido muito grande nesse aspecto. Você comentou, Tom, de uma situação que pode levar uma pessoa a pensar, planejar, executar, que é uma das questões que é em relação à perda, como é que você lida com isso. Tem, por acaso, Tom, eu sei que é um tema muito sensível, mas tem por acaso alguma história ou algo que você seja de uma pessoa que foi um quadro reversível, assim, mas de como que a vida, ou às vezes alguma situação que talvez olhando por fora tinha saída, era possível ver a saída, que é Cristo o tempo todo, mas tem alguma história que você poderia nos contar para que as pessoas também percebessem o quão comum ou corriqueiro ou o quão é possível disso acontecer com uma pessoa que está do nosso lado? Olha, assim, como você mesmo disse, é muito delicado falar sobre isso, porque a gente não quer não apenas não citar nomes, mas também relembrar contextos históricos que podem trazer a memória de algumas pessoas que vão ver esse vídeo. E isso é uma coisa que eu realmente tenho muito cuidado nesse sentido. Mas eu poderia dizer para você que sim, eu já vi experiências de pessoas onde eu me aproximei da pessoa. Aconteceu um caso aqui na igreja do Morumbi, já há muitos anos, e eu me aproximei dessa pessoa num momento de encontro que teve, né, ali no meio da semana. Eu estava nesse grupo, um grupo de homens, e eu me aproximei dessa pessoa e alguém me disse, olha, seria bom que essa pessoa passasse pelo centro de aconselhamento, e as palavras que eu falei era: estamos à disposição. E algumas semanas mais tarde a gente ficou sabendo de uma tragédia que aconteceu com essa pessoa. Então, sim, são histórias muito trágicas, muito, muito complicadas. Como é que você recebe, inclusive, isso, Tom? Porque eu não sou psicólogo, não sou profissional, só trabalho aqui, minha raiz é jornalista. Mas pra mim, quando eu recebo notícias de como já aconteceu, né, com pessoas ao meu redor, é difícil de digerir, né? Sim. É difícil de aceitar até, assim, de certa forma. Principalmente quando você olha em como foi a situação, e também, como outras situações também que são muito, muito surpreendentes, né? Muito, enfim, desgastantes também depois para a pessoa, né? Lidar com aquilo e tudo mais. Mas não é fácil, é muito difícil mesmo. A reação que eu tive no momento, falando dessa situação particular, foi uma situação de impotência ali, né? Mas ao mesmo tempo, sabendo que Deus sabe de todas as coisas. E aqui eu não vou categorizar os propósitos de Deus a respeito disso, porque não compete a mim. Mas eu fiquei em paz com Deus, né? Por mais difícil que foi a situação e surpreendente, eu busquei ficar em paz com Deus. Fiquei surpreso, obviamente, e uma surpresa muito ruim, né? Que gerou a impotência também, né? De, puxa, não consegui porque não pude fazer nada, até porque não está nas minhas mãos, né? O fato ali de reverter a situação, né? É algo tão profundo que foge da nossa ação direta, né? Isso está muito ligado à competência divina, ao que Deus permite na vida das pessoas e realiza na vida das pessoas. Então é alguma coisa que eu realmente fico muito limitado a te responder com muita clareza. Sim. Assim. Mas acho que é algo importante, Tom, porque uma coisa que do meu contato com esse assunto, por exemplo, tem vários aí músicos, artistas que a gente vê que
de certa forma, dentro da confusão interna que ela tem, a morte é algo, até de certa forma, seja na literatura, seja na música, um pouco romantizado, assim, né? Como algo que se almeja. E aí você começa a perceber, pelo menos no meu caso, vários das minhas referências dos 90, 2000, que acabaram optando por, né? E aí, mas quando você ouve sobre isso, e é um caso distante, você se compadece porque é uma pessoa que você admira, mas ao mesmo tempo você acha que é algo que está longe de você, né? Algo fora da sua realidade. Uhum. Por exemplo, algo que vira e mexe, a gente conversa muito sobre o cantor do Linkin Park que faleceu alguns anos atrás. E aí é uma figura importante para você, nostálgica, mas ao mesmo tempo distante. Quando eu teve um colega de trabalho numa empresa que eu passei um tempo atrás, que nós recebemos num plantão de final de semana a notícia que ele tinha falecido, já gera algo diferente, né? Porque aí você começa a perceber, tipo... Tá próximo, né? Parece que é real, parece que agora é real, né? É isso mesmo, né? A gente ouvia muito isso, né? Você falou do Linkin Park, eu lembrei do Nirvana, do Kurt Cobain, né? Lá nos anos... início de 90, 94, que aconteceu aquilo. Quando você vê isso e outras histórias, né, de artistas que dão fim na própria vida e outras pessoas, né, públicas, você vê parece que está distante mesmo, né? É uma realidade que não vai chegar até nós, né? Mas acho que sua pergunta é um pouco disso, como é que é o sentimento de ver que isso está tão presente também perto da gente, né? E na igreja, sobretudo, né, Tom? E na igreja. Então, tem esse imaginário, né, Tom, de que não que a igreja é um lugar perfeito, mas que por as pessoas associarem a igreja, a imagem de Deus muitas vezes, e para algumas pessoas isso se confundir, também gera aquela ideia assim de que próximo da perfeição, um lugar que te encaminha para isso, toda uma mística assim em torno do templo, né? Exatamente. Só que isso não torna a igreja isenta de problemas como esse, né? Com certeza. Então a gente vê que sim, né? Nós somos humanos, né? E, obviamente, então assim, todas as dores e sofrimentos que as pessoas passam lá fora, a gente está suscetível a passar, mas a busca é de alguma forma atenuar essa dor, né? Porque enquanto numa dimensão que nós estamos nesse momento, nesse já e ainda não, você vai passar por diversas fases e experiências que às vezes não são tão belas assim, né? A gente sabe, você falou da felicidade no começo da pergunta que você fez, se eu era feliz, porque realmente não tem como a gente dimensionar isso, porque a nossa vida, ela é de experiências, né? Ela é faseada e tem horas que você tá passando por uma experiência boa e tudo mais, aproveita bem aquilo, e há momentos que são mais difíceis, né? E assim, a gente vê, né, como que a Bíblia traz isso pra gente. Salomão fala sobre os tempos, né? Cada tempo para alguma coisa assim, para outra coisa desse jeito. E a gente vai. Então, assim, é um pouco disso que nós somos. Não muda, né? Essa natureza humana não muda indo para a igreja. Muda, nossa natureza espiritual muda. Né? Deus, ele transforma a nossa natureza espiritual, que afeta a nossa natureza humana, obviamente. Né? Deus não vai nos levar somente uma parte de nós, mas no nosso todo, né? Mas mesmo assim a gente lida com tudo isso e está presente, e é muito mais desafiador para quem está hoje à frente na liderança da igreja, as pessoas que estão que cuidam, que pastoreiam, porque esses problemas, essas experiências ruins da alma da pessoa estão presentes aqui no tempo de hoje, e nós que estamos à frente, que pastoreamos, que temos de alguma forma um pouco desse conhecimento, vamos pensar assim, né? Que não é grande coisa assim, mas a gente tem ali uma caminhada, temos que ter isso como desafio e não virar o rosto para isso, não negar isso, porque isso faz parte. E nós mesmos nos cuidar o tempo todo, né? Então, quem está ali ajudando precisa também se cuidar, não pode soltar aí o leme, a gente tem que continuar nessa caminhada. Não sei se é um pouco do que você propôs aqui. E tem uma outra coisa que eu também queria te ouvir, Tom, que você comentou primeiro no quadro de depressão sobre o impacto que isso tem nas pessoas que estão ao redor, né?
Sim. Nesse caso que a gente está falando também sobre valorização da vida, também é algo que impacta toda a rede de apoio que essa pessoa tem ao seu redor. Primeiro, no caso de quem está passando, seja por um quadro de depressão ou por algo que ela não sabe explicar dentro de si ainda, que ela não foi diagnosticada clinicamente, seja por, não sei se é correto dizer, alguma tendência em relação ao fim da vida ou coisas nesse sentido, e essa pessoa está na nossa comunidade, ou essa pessoa está consumindo esse conteúdo de alguma forma, o que essa pessoa deve fazer, Tom? Assim, ou o que você encorajaria essa pessoa a fazer? Seja por centro de aconselhamento, mas sei que tem algumas redes do próprio governo que ajudam com algumas dessas situações. Né? Sim, sem dúvida. Se a gente está aqui, se tem pessoas no nosso meio que passam por isso, a gente oferece o nosso apoio no centro de aconselhamento porque é o nosso espaço seguro. A gente entende que o centro de aconselhamento é esse local de confiança, de segurança que tem esse caráter da nossa igreja, bíblico, né, de olhar para a fé, para a graça, entender que isso faz parte da cura. Então, para a pessoa que passa por isso, ela precisa entender quais são esses sinais, ela mesma vai perceber. As pessoas do lado também podem perceber esses sinais, podem orientá-las. Eu acho que essa relação é muito boa, né? Ela tentar de alguma forma se aproximar das pessoas que ela pode confiar, porque essas pessoas podem ajudá-la a identificar um pouco disso, e ao mesmo tempo isso pode se tornar uma coisa, né, um senso comum ali entre eles, e a busca também pode ser alguma coisa que venha a calhar, de buscar, de ser acompanhado e tudo mais, muito embora a nossa proposta não é uma proposta de tratamento intensivo, de cuidado ali por muito tempo, com tecnologia avançada, porque nós não somos um centro médico, um centro psicológico aqui, né? Nós somos a igreja e nosso trabalho é a extensão de cuidado da igreja, onde nós oferecemos esse apoio terapêutico e clínico. Mas, obviamente, a pessoa, sem dúvida nenhuma, precisa buscar uma ajuda profissional na rede ou onde ela tem plano, enfim, na rede de saúde, né? Porque a gente não pode brincar com isso. Não que seja uma brincadeira você usufruir do nosso trabalho aqui do Centro de Aconselhamento, do que a gente oferece aqui. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, os profissionais que estão aqui envolvidos podem orientar a família, dizer, olha, a gente oferece, a gente vai até aqui, mas é importante que você vá um pouco além disso. Então, eu acredito que esse conjunto aqui de coisas pode ajudar essa pessoa a lidar com tudo isso, né? E nessa, Tom, que você falou de... agora pensando na pessoa que está ao redor, assim, né? De ficar atento aos sinais. Quais sinais? Eu sei que às vezes é fácil de perceber quando você tem uma pessoa que começa a se isolar, ela começa a ter alguns comportamentos específicos. Todo mundo talvez já tenha passado por isso em algum momento. Mas o que você recomendaria, assim, para uma pessoa ficar de olho, seja numa pessoa do grupo, seja uma pessoa do ministério que participa, ou até mesmo de alguém que vem aqui? Eu penso que as pessoas têm... Cada um tem a sua própria personalidade, tem pessoas que são mais introvertidas, são mais na dela, e enfim, isso não quer dizer que ela pode estar passando por um processo ali de ideação e tudo mais, uma depressão. Mas acredito que a recorrência disso, talvez ali, quando ultrapassa desse senso de normalidade, né? Não, a pessoa, ela é assim mesmo, ela fala desse jeito, ela é mais contida. Mas o que seria ultrapassar isso? Quando você vê um comportamento onde há uma rejeição ali de tudo, né? E você falou do isolamento. O isolamento é interessante entender porque a gente às vezes quer ficar sozinho, mas isso não deve ser alguma coisa que tem que ser sempre, né? Você precisa continuar a vida, né? Continuar a escrever história e enfim, continuar nos processos de vida. Esse isolamento é quando a pessoa para o processo de vida. Então, isso aqui é um sinal que a gente pode perceber quando a pessoa estagnou. Ela parou ali simplesmente, não está se movendo para nada, não está dando passos para nada. Então, ela já sai desse perfil de ser alguém introvertido somente, né? Ela vai para uma coisa mais grave, algo que é uma situação de perda de vontade de viver, né?
Você olha para a pessoa e acredito que nesse momento, em hipótese alguma, deve haver julgamentos, né? De dizer para a pessoa que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O importante é entender dela, ver se ela pode, né, compartilhar isso. E a família tem que estar muito atenta, porque a família é o ente mais próximo dessa pessoa do que as pessoas que estão, de um modo geral, ali, né, no dia a dia. Pode ser que a pessoa não tenha família, aí a situação piora um pouco mais ainda. Então a atenção tem que ser redobrada, o grupo que ela pertence precisa estar muito atento, sem o julgamento, mas com cautela, com muito cuidado, com muito respeito, né, a situação, né, a circunstância que ela vive, para não incorrer num risco, né, de ultrapassar um limite e ligar um dispositivo, sabe, sem querer, equivocadamente. Então, você vê que é um conjunto de coisas assim muito, muito frágeis aqui, né, e a gente precisa ter muita atenção. E a busca de um profissional, a busca de uma ajuda, ela se faz aí essencial nesses momentos, né? Então, eu diria que não é fácil lidar com isso. É alguma coisa que, infelizmente, está aí, mas a gente precisa encontrar meios para trabalhar da melhor forma, né? É uma coisa também, Tom, que eu acho que é interessante quando a gente passa a ter consciência de que tanto o assunto relacionado à depressão, ansiedade, casos de ansiedade generalizada e tudo mais, quanto a questão da valorização da vida, também é algo que não tem idade, né? Não tem profissão. Exatamente. Atinge a todos os níveis sociais, todas as classes sociais, todas as idades e faixas etárias. Então, é isso, né? É bem isso aí. Quer dizer, hoje a gente está... Talvez por conta da facilidade da informação, os meios de comunicação, a internet, que deu essa revolução, criou essa revolução, né, na informação. Então a gente vê muito mais isso, a atuação direta da doença, da depressão, da ansiedade, das ideações suicidas, das taxas de suicídio que a gente vê no mundo inteiro, que cresce, e a gente enxerga que não há barreiras mais, não há grupos seletivos ali, que são, né, eles são os grupos aliás, grupos de risco, melhor dizendo, mas aqui há uma integração de faixas etárias, de classes sociais. Você vê isso em idosos, você vê isso em adolescentes. Então tá muito ali, né, presente, infelizmente, em todas essas faixas aí, né? Então, uma coisa muito importante, que eu acho que é um dos caminhos que a gente tem para as pessoas saberem mais sobre esse assunto, é que se você estiver assistindo isso em setembro, especificamente, aí na segunda metade de setembro a gente vai ter 2 datas muito especiais aqui na igreja, né? Então, o dia 17 aqui no domingo, durante os 2 cultos, das 9 horas e das 11h30, que a gente vai falar sobre esse assunto de valorização da vida. E no sábado seguinte, dia 24, Tom, você não Dia tem 23. Dia 23, Isso. que a gente vai ter uma manhã aqui recheada de palestras e conversas que vão falar sobre esse assunto. Tom, você quer explicar um pouquinho mais para as pessoas como surgiu essa ideia de parar um pouquinho a agenda da igreja para falar sobre esse assunto? Como que surgiu isso no seu coração, do pastor Samuel, das pessoas que estão trabalhando com vocês? Isso para mim é um privilégio, né? Assim, a igreja, realmente, como você mesmo usou o termo, né? Parar para isso. É alguma coisa que a gente entende que é essencial, que precisa fazer parte da agenda da igreja, e já há algum tempo isso começou a fazer parte da agenda da igreja. A gente para ali algumas semanas. No primeiro ano, nós fizemos no mês da família essa conferência, onde chamamos pessoas, tivemos seminários e pessoas participaram. E durante esses últimos anos a gente tem feito isso, e tem sido uma inovação muitas vezes, né? Com temas que para algumas pessoas eram temas inalcançáveis ali, elas não processavam muito disso. Talvez aí com as redes sociais, com os sites de busca, você pode, né, acessar algum material, mas quando você traz alguém para falar sobre um assunto específico, isso faz muita diferença. Então você está ali interagindo. E eu convido todo mundo aí, toda a comunidade a participar desse nosso próximo encontro. Como você disse, dia 17 de setembro,
nós vamos ter os 2 cultos da manhã com a pessoa convidada, já fazendo a abertura desse tema, dessa conferência com um tema que atende essa conferência sobre valorização da vida. E, posteriormente, no dia 23, que é no sábado, como você mesmo trouxe, vamos ter ali palestras relacionadas ao tema, com temas diferentes ali, abordagens diferentes, e os seminários que vão acontecer também, com assuntos muito voltados para a expectativa do que a gente, né, entende fazer parte da Conferência de Valorização da Vida. Então, é alguma coisa que não deve se perder, eu diria para você. E Tom, se alguém quiser pedir ajuda ou quiser conversar mais para se entender, para entender o que está passando, o melhor caminho é ligando aqui para conversar com a Sônia, certo? É isso aí. E mandando um e-mail para ela, né? Isso. A Sônia, ela acaba recebendo esse contato, né? A Val também está ali. E a gente precisa também ver quais outros multicanais teríamos, né? Enfim, apps e sites que seriam bem interessantes também para melhorar essa chegada, né, dessas demandas. A gente tem aqui esse grupo de profissionais que vão atender essas pessoas, essas demandas aí. Passamos primeiro por uma triagem ali, um acolhimento, né, inicial, para depois fazer um encaminhamento de cada caso para um profissional ou um conselheiro, né, especificamente. Então a gente trabalha ali com essas duas pessoas, né, esses dois níveis aqui de atendimento, né, o conselheiro, o profissional, e o profissional ao mesmo tempo é conselheiro também, né, ele deve ser conselheiro. Mas a Sônia e a Val hoje são as pessoas que têm recebido como você disse, essas solicitações e nos chegam ali para que a gente faça esse acolhimento, né, esse processo de triagem para dar continuidade. Lembrando que elas vão ter aqui dentro do centro de aconselhamento um período de atendimento que está aí em 10 sessões, tal, é gratuito, não se paga nada, e assim a gente vai trabalhando aí com esses atendimentos e ajuda, né? Então, última coisa antes da gente encerrar, o que uma pessoa que está em dúvida se ela está numa situação que ela precisa de ajuda ou não, talvez numa situação que ela nunca tenha passado por isso, ou ela não tenha ninguém próximo que tenha passado por isso, quais sinais que ela poderia checar sobre si mesma para saber, acho que eu preciso conversar com o Tom? Olha, eu acho que assim, não é qualquer sinal, né? Você não pode simplesmente sugerir que você está passando por alguma coisa. E isso acontece muitas vezes, né? Eu falo com pessoas que já chegam para mim, por exemplo, dizendo que tem TDAH, por exemplo, tem isso, tem aquilo, porque ela fez lá um teste e tal. Um teste na internet, no BuzzFeed. E aí acaba trazendo isso, assim como... E eu não quero, obviamente, desprezar o trabalho dela, isso é muito bom até, ela tá buscando ali informações para se ajudar, né? Ela quer se conhecer. Isso é muito legal, né? As pessoas, elas sentem esse alívio aí em se conhecerem mais. Mas eu acho que vai muito mais além disso. Ela precisa ver que as coisas não estão fluindo, né? Os processos não estão fluindo. E acho que é um passo muito importante. Quando ela olha para si mesma e compara até com outras pessoas, que eu ouço muito disso. Obviamente não é o melhor caminho você se comparar com os outros. Mas a primeira ordem, né, o primeiro momento, isso acontece. É inevitável chegar para mim, por exemplo, alguém que fala, eu sou uma pessoa que na minha idade não fiz isso. E outras pessoas que são mais novas que eu já fizeram um monte de coisa. Então, é claro que eu não estimulo, não é para estimular comparações, mas já é um primeiro passo que ela dá e é uma busca por se autoconhecer, é uma preocupação que ela tem com ela mesma. Então, isso pode fazer muito sentido. Quer dizer, se ela, em primeiro momento, ela se compara com alguém, é porque ela acredita que há uma falta de alguma coisa nela e também isso se torna um processo de se autoconhecer. Ela está buscando o conhecimento de si mesma. E a busca por uma ajuda terapêutica, de aconselhamento, é, sem dúvida nenhuma, a consequência disso, né? Quer dizer, eu vejo que falta alguma coisa em mim, né? Eu comparando com aquela pessoa, parece que está alguma coisa errada aqui comigo. Estou dando um exemplo aqui muito simplista.
E aí ela vai chegar no aconselhamento ou na terapia e vai ouvir do conselheiro, do psicólogo, do médico, que ele não deve se comparar, obviamente, com outras pessoas, mas que faz sentido ela buscar essa ajuda. Porque realmente pode estar tendo alguma coisa que ela precisa trabalhar dentro dela. Então, eu penso que é um pouco dessa reflexão. Tá. Mas eu acredito que, como se fala, terapia todo mundo deve fazer, né? Então, para buscar sempre esse contato consigo mesmo, então é muito importante. E o aconselhamento também, né? Eu acredito que, pensando num discipulado, né? Porque você, dentro da igreja, da comunidade, vai ser ali levado ao conhecimento melhor sobre a Bíblia, enfim, sobre o que Deus tem como propósito para a sua vida. Isso vai atingir também as dimensões emocionais. Então, eu acredito que a igreja tem esse papel importante, né, de oferecer, a partir do aconselhamento, do discipulado, essa ajuda que as pessoas também buscam e vão reconhecendo a si mesmas, né? Quer dizer, o contato, a partir de um espectro, de uma lente da psicologia, seria o contato consigo mesmo, né? Se redescobrir e tal, mas dentro de um contexto de aconselhamento, de fé, esse contato com Deus, né? Essa busca por se reaproximar da graça, reaproximar de Deus, que é o que nós falamos no início, que é exatamente para concretizar, para chegar-se à plenitude dessa paz que a gente tem, busca, né, muitas vezes. Não é felicidade, mas é a paz que só vem de Cristo, né, para que possamos lidar com os sofrimentos e com os desafios da vida. Então esse talvez seja aí uma dica interessante, né? Uma sugestão bem interessante. Boa. Galera, a gente vai deixar os contatos para você chegar no centro de aconselhamento, no qual o Tom e outros irmãos e colegas nossos atuam e trabalham. O contato para você chegar na Val e na Soninha, que foram nomes que a gente citou. E bom, acho que o único aviso para eles é de que tem um pouquinho de paciência, talvez, né, Tom? Porque, obviamente, assim como vocês, tem outras pessoas que estão na fila, mas a gente vai retornar o contato de vocês. A gente tá trabalhando muito, né, Tom, para que todo mundo consiga ser atendido, porque problema não falta, né, Exatamente. Tom? Na vida das pessoas. Exatamente. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do papo. E é o seguinte, se você tá precisando de ajuda, ou se você acha que tem algo dentro de você que não tá legal, ainda que você não saiba exatamente o que é, conta com a gente. Nós aqui da comunidade queremos andar junto com você, inclusive o Tom e toda a galera do Centro de Aconselhamento. Então, os contatos estão aqui embaixo na descrição, é só você ir lá e olhar, ou liga pra gente aqui na igreja que nós teremos o maior prazer de te acolher, beleza? Valeu!